Você aí que, assim como eu, gosta de acompanhar as fofocas maromba, o Cariani gravou um podcast com o Félix Bonfim, pelo visto. E esse podcast deu muito o que falar. Então, vamos ver aqui. O Cariani é colocado contra a parede e obrigado a se explicar após polêmica sobre os laudos. Fala sobre os laudos. Depois do decorrência do podcast com o Félix Bonfim. Então, bora dar play aqui. Dei uma travada na voz, mas vamos ver o que o Cariani tem pra falar. Explicar sobre uma declaração polêmica que ele deu Inclusive, esse podcast é muito engraçado, cara. O Cariani tá mais vermelho que o logo dele, cara. O Cariani tá vermelho que parece uma, sei lá. um tempo atrás e discutiu sobre o real motivo de ter tomado essa atitude. Inclusive, teve uma análise que eu fiquei bem puto com você, porque você depois. Depois de quê? Eu quero dizer para vocês que antes do podcast começar, eu e o Renato, a gente sentou aqui. O Renato, não vou mentir, se eu estiver mentindo, você pode falar. Ele Lavaram pediu para roupa todo suja. mundo sair da sala. Ficou eu e ele aqui dentro. Porque eles tinham bastante pendência pra resolver, né? Eles tinham bastante briga na época que o Renato era da Max Titanium, né? Nessa marca que você carrega no peito aí, Essa aqui? as pessoas não sabem. Mas a Growth, Agora, todas as pessoas que fizerem parte da Like Protein, a consultoria esportiva que mais Que é a consultoria esportiva. Link tá na descrição, olha aqui embaixo. Nossa, eu fiz esse bagulho, deu um trabalhinho, cara, mas ficou bonito, né? Fala assim, não. Vou pular aqui. Cara, muito longo a propaganda o Cariani deles. foi colocado contra a parede e teve que explicar uma situação envolvendo ele, junto à sua antiga patrocinadora. Em um caso que foi parar até no Fantástico na época, e isso deu bastante o que falar ao vivo. O podcast do Cariani com o Félix já tinha atingido muitas pessoas, isso é fato. Mas tem coisas que ainda não estão sendo faladas sobre isso. Muito se é questionado por pessoas que entram no meio maromba, sobre quem é o Félix Bonfim e o que ele fez pelo meio, já que volta e meia ele acaba se envolvendo em polêmicas pesadas, e é um cara que não tem papas na língua, nem muito menos medo Verdade, cara, muita gente que entra hoje em dia no meio não sabe quem que é o Félix. Então, se eles não explicarem aqui, eu vou pausar e vou explicar pra vocês de quem que ele é. processo. Nesse podcast, por exemplo, ele revelou já acumular mais de 180 processos contra ele. Mas de onde veio tudo Caraca, 180 processos, cara. O cara tem bola de aço, pô. Independente dele estar certo ou não, o cara tem coragem, né? isso? E o que o Félix fez para conseguir moral dentro da maromba? Bora entender tudo isso nesse trecho onde o Cariani realmente ficou contra a parede e se explicou ali para o Félix. Antes, eu sei que tá no início do vídeo, mas eu só peço que você confirme a sua inscrição aqui no canal. A gente segue recebendo relatos de pessoas que foram desinscritas com o tempo. Isso acontece em vários canais. Então a gente só pede que você que já se inscreveu alguma vez, que confirme se você segue inscrito aqui embaixo. E além disso, você que assiste aqui e não é inscrito, considere se inscrever que vai fortalecer e nós vamos seguir te entregando conteúdo de qualidade. Dito isso, bora lá conferir. E aí o que aconteceu? O pessoal começou a reclamar de muita dor de barriga, dor de cabeça, tomava determinadas marcas. Ele falou assim, Félix, Bom contexto aqui, ó, pra quem tá só escutando o vídeo, ó, o contexto, o Félix era dono de loja de suplementos, tá? Pra quem só tá escutando, eu sempre faço isso, coloco o vídeo aqui do lado e fico escutando enquanto eu faço outra coisa. fiz o teste. Dor de barriga, dor de cabeça, gases, constipação. E sempre que tomava a whey protein. Falei, cara, deve ter alguma coisa errada. Aí eu entrava em contato com as marcas, pedia laudo, os caras me mandavam aquele laudo bonito, produto aprovado. aquele laudo feito internamente, né? Internamente, exato. Até que encheu o saco, eu falei, vou analisar essa porra aqui. Do nada, então, Do nada. cara, foi. Mas eu falei, vou analisar isso aqui por causa da minha tia. Começou assim. Com mais um contexto aqui, o Félix era quem fornecia suplementos da sua loja para sua tia que tinha câncer. Caraca, pesado, hein? Fofo ele ter o baita esforço de mandar ela fazer teste pra garantir a segurança da tia dele, né? Preocupado com a saúde dela. Com a saúde dela, porque eu fornecia toda a suplementação para ela. Indignado do tipo, quantas pessoas igual a minha tia podem estar correndo risco? Exatamente. E também pelos Porque é bom lembrar, cara, que embora suplemento a gente usa aí, a gente chama marombeiro usa, o uso dele também, primário inclusive, é bastante pra pessoa que tem problemas, né? Problemas de doença, então... atletas que eu patrocinava na época. Mas a base do início dos laudos foi a minha afinada tia, a irmã do meu pai. E aí eu comecei a fazer as análises. Eu comecei com 4 análises. Fiz uns vídeos no YouTube de forma bem amadora. Eu falei, ó, vou fazer análise. Ah, tá louco, você não tem coragem de fazer isso, ninguém nunca fez isso. Aí eu fui lá, peguei 4 marcas, analisei, paguei do meu bolso e divulguei. Aí começou Aí explodiu. a explodir tudo. Cara, e pra quem não era no meio dessa época, cara, isso daqui deu uma revolução incrível no meio. E é interessante porque mostrou que a regulação da Anvisa é uma merda, né? A regulação da Anvisa é uma bosta.
Porque vários suplementos que estavam com aprovação da Anvisa, quando começaram a fazer os laudos, foram provados falsos, né? Adulterados, etc. Então, prova que a Anvisa, pelo visto, não tá tão correta assim, né? Criou uma repercussão muito grande. Das 4 marcas que eu analisei, só uma passou. E essa marca explodiu no mercado. São marcas que vocês já trabalharam. Pra quem não sabe, ele tá falando aqui da Max Titanium, né? E aí eu comecei a fazer mais análises. E isso criou uma repercussão Mas vem muito cá, grande. como é que o seu laudo foi parar no Fantástico? Que história é essa? Na verdade foi assim. Como é que essa repercussão chegou em Mas nível foi a segunda nacional? leva que foi, né? Foi a na segunda leva. época. Primeiramente, o G1 começou a divulgar o trabalho que eu estava fazendo dos laudos, mostrando as diferenças discrepantes que se tinha no mercado. O absurdo do mercado. Exato. Depois, eu tive uma audiência pública em Brasília, no Senado. Caramba, os caras te chamaram lá. Exato, levaram eu lá para o Senado. Durante essa audiência pública, Caralho, porra, se eu fosse o Félix, eu já tava cagado aqui, cara. Tava tudo cagado já, pô. O cara me chamava pra ir pro Senado, cara. Pô, eu já. Não importa quão certo estivesse, eu já ficaria caraca, cara. eu fui ameaçado, minha família foi ameaçada, eu tive que contratar segurança na época. Sem poder, às vezes, né? Vou falar algo aqui que vocês Ninguém vão entender sabe. o porquê. Nessa época, você contratar seguranças e você bancar advogado era muito caro para mim. Cara, isso a gente está falando de 2014, 2016. 2014 a 2016, eu gastava uma média de 15 mil reais com advogado por mês. Caraca, é dinheiro pra caralho, né, cara? Puta que pariu, cara. Por mês. Isso com viagem Porque os caras começaram a te processar em tudo quanto é no lugar. Brasil inteiro. Esse é o BO de processo, cara. Muita gente pega e processa você, por exemplo, no Piauí. Daí você tá lascado, cara. Porque como você vai pro Piauí se defender? Tá ligado? Muita gente faz isso com o Léo Lins. O Léo Lins é de São Paulo, a pessoa vai lá e processa ele no Piauí. Mas ele ainda consegue inibir isso, porque ele pega e processa a pessoa em São Paulo. Daí a pessoa não vai pra São Paulo, ele vai pro Piauí, fica eles por eles. Tentando No te Brasil parar. inteiro. Exato, tentando me parar. Então, assim, eu tinha que pagar os custos do advogado. Naquela época não tinha facilidade hoje de você fazer uma audiência online. Você era obrigado a ir presencialmente na primeira audiência. Por isso que eles te processavam em vários municípios. Foram 49 cidades e 8 estados. 49 cidades e 8 estados. Você respondeu em 49 cidades diferentes. Quantos processos tu tem, rapaz? Bom, tirando porque muitos processos já caíram, né? se Somando for somar hoje, deve estar ali na faixa dos 185. Nossa, Caraca, processo pra cacete, cara. 185 processos. caraca. E aí, era 15 mil por mês só de advogado e tinha que bancar a segurança. Você sabe quem é que pagava a minha segurança na época? Ah, Porque eu não tinha de onde tirar o dinheiro como que você fazia? para andar com segurança armado. Quem me ajudou muito foi o Wilton Bastos Cole, o dono da Midway. Ele Nossa, que massa, cara. Pô, e é uma marca pequena hoje em dia, se for ver, né? Bancou. Não se beneficiou disso, né? Tanto, né? bancou metade. E aí ele intimou um cara que, por incrível que pareça, esse cara hoje ele é metido a bad boy no mercado, né? Metido a bad boy, a Seria o Lex Brandão. Luthor? O Lex Luthor abaixava a cabeça pra ele. Caraca. Pra quem não sabe quem que é o Lex Luthor, é o Felipe Bragança, né? Da Integral Médica. Ele chegou e falou: você vai pagar a outra metade, que é referente à segurança da família do Félix. E ele foi e pagou. Afinal de contas, você estava fazendo um papel de moralização do mercado. Exato, Ou moralização seja, do as mercado. empresas que não batizavam foram muito privilegiadas. Porque, ué, eu fico me pensando, Porque é verdade, as empresas que fazem um trabalho honesto, cara, e foram muito beneficiadas e merecem, né? Porque, putz, você vê que todos os seus concorrentes estão fazendo burrada, né? Cagada. E você, consequentemente, eles conseguem ter uma margem maior de lucro. E você não se render a isso e fazer um trabalho honesto ainda, putz, parabéns pra elas, cara. como empresário na época. Imagina eu como empresário, por exemplo, eu era um lojista, então
Mas imagina se eu sou dono de uma marca de suplemento e eu não batizo os meus produtos. Imagina o tamanho da minha revolta concorrendo no mercado com um cara colocando 3 gramas de proteína numa dose de 30. Justamente. Então, os maiores beneficiados foram as pessoas, Cara, e pior que era essa quantidade mesmo. O pessoal colocava em quantidade ínfima, o mínimo possível, tá as ligado? empresas que estavam trabalhando direito. E tinha empresa trabalhando direito, não tinha? Tinha, com certeza. Tinham várias empresas que trabalhavam bem. Então foi por esses motivos que os laudos foram parar no Fantástico, mas aí o Fantástico fez uma reportagem utilizando o trabalho que eu já tinha iniciado, e aí eles chamaram o Inmetro para fazer as análises. Certo. Né? E aí o bicho pegou. E aí o bicho pegou. Pegou bastante, porque Foi umas 50 análises, não foi? foram várias análises, e inclusive teve uma análise que eu fiquei bem puto com você, porque você depois. Depois do quê? Hoje Você tem chegou- lavação de roupa suja. Você Gosto- chegou. Não, hoje vai ser Não, fácil. você chegou Com quem? com a sua antiga patroa. Certo. A Mariana da marketing. Eu tô aqui nesse vídeo só pra dar contexto, né? Tô só assistindo só. Não tem muito o que falar, eles estão dando uma conversa de E mercado. né? você falou que o que levantou a empresa dela foi a análise do Fantástico. Você gravou isso no YouTube. Sim. Só que não foi no Fantástico que ela passou, porque na análise do Fantástico ela foi Foi reprovada. antes. Foi antes. Foi na sua? Foi na minha que ela tinha É levantado. que você acredita que pra mim era a mesma coisa? Olha só. Isso também, pra mim, que nem o Cariani era a mesma coisa. A análise dele, a análise do Fantástico era a mesma coisa. Não. Eu não tive Foi a essa, segunda leva. essa percepção de saber que eram duas. Tanto que você veio perguntando aqui, pra mim, a tua reportagem, a teus laudos subiu pro Fantástico. Agora eu entendi. O teu laudo abriu o interesse do Fantástico Exatamente. em realizar os seus próprios laudos. Na minha cabeça, não. Fazer meio que uma matéria investigativa em cima, né? Então foi um erro meu de não entender. Tanto que você viu que eu falei, então, como é que seus laudos foram parados no Fantástico? Porque pra mim era o mesmo laudo. Agora você tá me contando isso, sabia? Eu entendi. Quando o laudo dela passou, antes do laudo dela passar, ela era uma desconhecida no mercado. Não, isso é fato. Ninguém conhecia ela. Foi quando eu entrei. Era uma empresa minúscula. Final de 2012. Exato. Aí quando saiu o meu Na verdade, o Balestrin, cara, foi um dos primeiros caras que entrou na Marca Titânio. Ele e o Muzi estão lá há muito tempo. Agora o Balestrin não tá mais, né? O Muzi acho que ainda continua lá. laudo, nossa senhora, ela explodiu. Teve representante que foi lá em Londrina me abraçar. O cara chegou em mim, me abraçou chorando e falava assim: Félix, eu nunca consegui vender mais do que 50 mil reais. Eu fechei esse mês com 250. E foi Cara, muito bom, né? Muito bom. Fazer um trabalho honesto e recebendo conhecimento por isso, né? muito... Você mas- mudou minha Reconhecimento, não conhecimento. vida. Ele falou desse A jeito. feira já foi acho que outra coisa." Mudei uma vida de muita gente. A feira já foi outra coisa. Mas olha, é uma percepção interessante isso e faz sentido pelo seguinte. Imagina uma empresa pequena entrando num mercado onde já tinham empresas grandes, Sim. certo? Não tendo um capital poderoso para investir em marketing, trabalhando ali com o que tem, e de repente vem no meio de um caos, porque aquilo foi um caos, no meio de um caos, você vai e aponta. É como se você tivesse colocado uma estrela assim, ó. Tá vendo essa empresa que ninguém conhece? Tá vendo essa empresa? Essa empresa totalmente aprovada. E uma das pouquinhas. Foi uma das poucas aprovadas na época, cara, porque na época, sem fiscalização nenhuma, as empresas nem sonhavam que seriam pegas, né? Como as empresas pensavam que não ia dar nada, pô, foda-se, vamos adulterar, né? Adulterava pra caramba e daí só ninguém percebia, né? Então toma cuidado, inclusive. Muita gente aí compra suplemento no Mercado Livre, Shopee. Não tem problema se você comprar na loja oficial, tá? Mas se você compra numa loja terceirizada, outra pessoa vendendo o suplemento, tem grande chance disso daí ser farinha, tá? É quase certeza, inclusive. Toma muito cuidado com isso, tá? Que foi. Não, ela foi a única. Única. Porque o primeiro Então leva- imagina. Então piorou. Na época Então imagina empresas. eu não tinha tanto cacife assim. Aí o que aconteceu? Eu só fiz 4 laudos. 3 foi reprovado, ela foi a única que passou. Aí criou já aquele boom no mercado. Pô, nossa, mas então só essa é que presta. E as outras? Né? Então vamos comprar a que passou. As outras a gente não sabe. Pronto. Então foi um. Putz, muito bom. Foi assim. Foi uma sorte muito grande da empresa na época, porque teve essa grande visibilidade e essa grande guinada.
Só que aí eu lembro que veio depois o lado do Fantástico, parece que o Fantástico reprovou todo mundo, assim, tipo, quem não reprovou por qualidade, reprovou por embalagem, reprovou por nomenclatura. Na verdade, a única marca que passou no Fantástico foi uma marca importada, uma marca americana, mas eu não vou lembrar o nome aqui agora. Porque eu lembro que reprovou Inclusive, o pessoal que tava. Essa xícara aqui, ó, cara. Essa xícara aqui é old school, hein, cara. Essa xícara é das antigas, cara. Xícara de vó, né? tudo. E não necessariamente por qualidade. Eu lembro que algumas, por exemplo, tá escrito errado a nomenclatura. Exato. O rótulo tá fora de padrão. Porque existe uma padronização. E aí, cara, aquela dali do Fantástico, o mercado ficou muito confuso. Exato. Empresas que faturavam múltiplos de milhões quebraram, Félix. Pois é, galera, o Cariani foi indagado ali Você vê como é importante esse trabalho de fiscalização, né? Tanta empresa aí vendendo produto ruim e o pessoal quebrou isso. E não foi a Anvisa que fez isso, tá? Pra quem acha que só... que se a Anvisa aprova é porque é bom, não é assim que funciona, tá? Provavelmente, na verdade, não vou falar que é o contrário, porque a prova é whey hoje em dia. Mas, se a prova não significa nada. pelo Félix, que revelou ter ficado puto com o Cariani, porque ele acabou basicamente dando os méritos de uma ação feita pelo Félix para o Fantástico, já que nos laudos do Fantástico até a própria Max teria reprovado, mas o Cariani explicou o que aconteceu nessa situação. E galera, é isso, muitos não sabem, mas de fato o Félix foi um divisor de águas, onde estamos falando sobre a moralização do mercado de suplementação, e esse feito dele poucos podem tirar. Mas é claro, isso não significa que você não pode discordar dele em vários outros pontos. A gente sabe que ele tem algumas opiniões bem ácidas e controversas, e já foi muito criticado dentro da maromba por atitudes no mínimo questionáveis. Inclusive o próprio Cariani tinha uma treta pesada com o Félix, e o Félix pegou muito no pé do Cariani durante muito tempo. Mas nesse podcast o Félix revelou o que aconteceu por trás das câmeras, antes da live começar, quando ele ficou sozinho com o Cariani, cara a cara, na sala do podcast. Bora entender essa situação, porque o Cariani também revelou algo sobre a Growth que poucas pessoas sabem. Então se liga aí. Vendo essa marca É só, cara, pra quem não sabe, a Growth é uma empresa que só atende online, né? Não atende pra lojista, por isso que ela consegue ver esse preço tão que você competitivo carrega no dela. peito aí, Essa aqui? as pessoas não sabem. Mas a Growth Inclusive- tem uma... Inclusive, Growth, me patrocina, você pode ter teu logo aqui embaixo, ó. Teu logo pode ficar passando assim no vídeo, olha só que legal. Posso configurar e seu logo fica assim no vídeo, ó. Tem vários, ó. Seu logo pode ser um deles, ó. Hein? maior laboratório interno de qualidade de suplementação esportiva da América Latina. 100% das análises da Growth tem garantia interna. São feitas lá. Até de microbiologia, meu amigo. E detalhe, tá? A Growth tem um sistema de qualidade em análise Qualidade. instrumental, físico-química e microbiológica. Eu desafio. Nenhuma empresa de suplemento no Brasil tem a A Growth quer, ela pode, né? A Growth fala, eu quero, eu posso. estrutura interna de controle de qualidade que eles têm. A Growth, eu já sabia disso. Você sabia, né? Antes mesmo de vocês entrarem lá. O Fernando tem o próprio laboratório. Ele faz as análises no laboratório. Aí ele pega as mesmas amostras que ele faz análise no laboratório, ele manda para laboratórios para fora Contraprova. para fazer a contraprova Pra validar a e para metodologia validar dele. nas duas. Muita gente, porque eu conheço bem o pensamento dos fãs, né? Vamos assim dizer. Ah, e vale lembrar que isso daqui não é só whey, tá? São vários produtos que a Growth vende, cara. Eu não sei, se ele fizer análise de tudo, tipo whey, ômega 3, creatina, é muita coisa, tá? Eu acho que estavam esperando um podcast mais tenso, né? Eu quero dizer para vocês que antes do podcast começar, atrasou. Primeiro porque o Júlio atrasou tudo, o culpado é ele. Cagueta da porra tá? também, viu? Cara, o Júlio Balecinho sempre atrasa, cara. Não sei o que acontece. É que também pra fumar o verde demora, né? Chegou me caguetando já. Só que foi benéfico porque eu e o Renato, a gente sentou aqui, o Renato, não vou mentir, se eu estiver mentindo você pode falar, ele Lavaram pediu para roupa todo suja. mundo sair da sala. Renato pediu para todo mundo sair da sala, toda a equipe sair da sala, fechou as portas, só ficou eu e ele aqui dentro, Daí ele se encheram de beijo. colocando o pingo Conhecendo o Cariani, isso que ocorreu, né? nos is e lavando a roupa suja. Isso aí. Para Uma hora e meia de depois, conversa. para depois o podcast começar, tá, gente? Essa é a realidade, não é o que vocês querem que passe assim que pra homem vocês, faz. certo? Entendeu? Justamente. Assim que homem Aí faz. se resolve pessoalmente, né? Se não pense que a conversa foi conversa de madame. Foi uma conversa aqui, entendeu? Franca. Franca. Cara, toda frase do Cariani eu só consigo imaginar aquelas unhazinhas pintadas assim, tipo, não pense que foi conversa de madame, unhazinha pintada.
Do Aí, mesmo jeito que eu tive debatendo. você no primeiro dia. Exatamente, Mesmo debatendo, dia. entendeu? E aí depois nós tivemos. Mas, como eu falei na nossa conversa pessoal, eu falei assim: nunca vou tirar os seus méritos e nem o que você fez. Porque o que você fez, as pessoas podem até tentar tirar os méritos de Não você. tem como. Mas não tem como, Félix. Não tem como. Então, é isso. É, galera, esse podcast completo Bom, tá vamos ver os comentários, ver se tem uma coisa divertida aqui. Félix com skin de turco mafioso. Kairiane é igual o Goku, transforma os amigos em aliados. Papo de homem, não foi conversa de madame. Ai, ai. Ai, deixa eu ver se tem alguma. Neo Farinha que para Felipe Cebola Franco, melhor época. O cara falou Nutrimundo, o maior estação do Brasil na época. A foto do Renato na pessoa mencionada no YouTube é sensacional. Vamos ver aqui. Caraca, a carinha tava acabada nessa época, né, cara? Vamos ver aqui. O que impressiona é que o Félix, pessoa que eu admiro demais, só que acabou durante o período dos aulos, sabe como esse cara mudou o mundo da suplementação. Durante aquela investigação da PF, fez várias acusações pesadas sobre o Cariani. No entanto, o fato de estarem hoje sentados à mesma mesa e dialogando é algo realmente notável. Mostra como situações tensas podem ser superadas em nome de algo maior. Surpreendente. Pensei que fosse morrer sem ter visto esse comentário. Hahaha. Queremos projetinho com o Félix metendo shape. Boa, a pessoa que quer também metendo shape, seria interessante. Ah, olha aqui, ó. Pegaram o Carille no pulo aqui, ó. Cariri primeiro falou que achou que era só um laudo. Depois ele falou que lembra do laudo do Fantástico e provou várias, não só por produto, mas também por embalagem e nomenclatura. Esse Cariri é rápido para dar migué, viu? É, cara. Cariri meteu o louco, mas passou batido. Ele parabenizou o Fantástico e antes da indagação ele perguntou como os laudos do Félix foram parar no Fantástico. Ficou óbvio que ele sabia que os laudos eram do Félix, mas preferiu parabenizar o Fantástico. KKKKK, meteu o loucaço geral comeu banana. Caraca, pegaram o Carille no pulo. Porque se não a cabeça do Carille lá eram iguais. Aham. Caraca. Bom, é isso. Eu vou arrumar um jeito de dar zoom na imagem, na mensagem enquanto eu leio, né? Fica bem legal. Mas eu vou fazer isso no próximo episódio aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de assinar a consultoria, o link tá na descrição. E também temos o link do Liceu e a nossa planilha gratuita também tá lá. Vou ficando por aqui, big beijo, até a próxima e tchau, tchau.